sozinha em casa. Carrie acordou bem cedo naquele dia, um dia de inverno, um inverno que estava apenas começando. Desalentada, nem se deu ao trabalho de se arrumar, fazer a toilette. Para que se dar a tanto trabalho? Não iria a lado nenhum, não tinha para onde ir, se bem que ter, até teria. A questão é que não podia ir, não tinha para onde ir porque estava prisioneira. Olhou nostalgicamente para o relógio. Caramba! 8 horas, que tédio! E ainda eram apenas 8 horas da manhã. Foi até à janela que abriu para espreitar a rua. Imediatamente um arrepio lhe percorreu a espinha de alto a baixo. Que frio! A sua rua, o seu bairro estavam ainda mais cinzentos naquele dia. O seu velhinho bairro Lopes, onde morava, já ali passara 46 longas primaveras. Não era nenhuma jovem a disputar para a vida. Podia-se considerar uma mulher madura. Bem, madura. Crescera no bairro, por lá conhecera aquele amor que julgou ser para toda a vida. Afinal não fora. Quem sabe o que correu mal? Chegaram a casar. Carrie manteve um acalorado diálogo consigo mesma. Sinceramente, não sei. Se calhar o problema foi ser um namorico do bairro. Acho que não devemos namorar vizinhos, assim, tão ao pé de nós. Acho, não sei. Ah, lá vens tu com as tuas manias. Que é que tem se o namorado é o vizinho do apartamento ao lado ou do outro lado do mundo? O que importa é o amor. Achas mesmo? Será? É claro que é. É como te digo, o amor é que é importante. Ainda por cima, ele era da igreja. Outro erro. Acho que não deveríamos namorar jovens da mesma igreja que frequentamos. Credo, como estás hoje? Estás mesmo virada do avesso. Tu e os teus achismos. Ela recordou como conhecera o jovem por quem se havia apaixonado. Na igreja, nas missas de domingo. A igreja que tinha como pároco o seu próprio tio. Como ela recordou esse tempo. O tempo em que o tio bem notara algo de estranho. Ela sempre fora ativa na igreja, no grupo de jovens, participando com entusiasmo em todas as atividades. Mas por esses dias fora mesmo de extremos. Chegava primeiro que todo o mundo. Ao domingo apresentava-se na igreja tão cedo que sempre acabava esperando uma boa meia hora ou mais pela chegada do tio, que era quem abria as portas. O eleito do seu coração também era um jovem participativo nas atividades eclesiásticas. Não demorou muito a que Carrie se sentisse completamente embevecida por esse jovem e tudo fizesse para passar o maior tempo possível junto dele. Não se cansava de ouvi-lo e poderia mesmo ficar a escutar a sua voz, as suas ideias até adormecer. Poderia muito bem adormecer escutando a voz melódica do amor de sua vida. Poderia, mas não dava. A sua família era tradicional e da igreja. Viver junto não dava, só depois de casar. Casaram. E nem sequer se pode dizer que ela era uma menina inexperiente, demasiado novinha, pois já tinha 26 anos quando casou. Aos 26 anos já se sabe o que se quer da vida, ou pelo menos se devia saber. Aí, o que dizer? Lá diz o velho ditado que não adianta chover no molhado. O casamento não durou muito, e logo o brilho daquele dia em que entrou na igreja pelo braço do papai, vestidinha de branco, linda, como são todas as noivas. Um dia inesquecível. Os problemas começaram e o casamento depressa ruiu. Foi apenas uma etapa na sua vida. Um novo tremor lhe percorreu o corpo. Só então se deu conta de que estava gelada. Fechou a janela e lá foi tomar um pequeno almoço, uma torrada e um café com leite. Depois acabou-se entretendo a ver a televisão. Lá fora, do outro lado das vidraças da janela, o mundo continuava a correr. A correr? Para onde? Ela o não sabia dizer.
Depois da separação e do fim do casamento, ela se recolheu no seu pequenino apartamento no bairro Lopes. Tocou a vida como a vinha tocando até se dar essa separação. Funcionário da Segurança Social, com horário fixo, das 9 às 5 da tarde. Nas datas festivas, Natal, Páscoa, ela sempre almoçava, jantava na casa dos pais. Seus tempos livres eram todos dedicados à igreja e dentro dela à obra social. Momentos sempre delicados e que a deixavam emocionada. As visitas aos idosos no âmbito do apoio solidário a idosos e a solidariedade para com os moradores de rua. No fim de cada visita a um dos idosos apoiado pela paróquia, ela ficava derriada. Sentia o arrepio das criaturas. Era como se ela fosse a verdadeira, a única culpada de todos os pecados que estavam sendo cometidos pelo mundo fora, aos quais teria de juntar todos os que ao longo dos milénios da história da humanidade tinham sido cometidos. E, o pior de tudo, é que nem podia deixar de acrescentar ao extenso lote todos aqueles que a humanidade ainda viria a cometer futuramente. Quem estava de fora nunca teve a oportunidade de contactar com essas doces e admiráveis criaturas a que alguns teimam em chamar de velhinhos, seria levado a pensar que era a falta de comida, o pior drama de que muitos idosos no seu bairro ou noutro qualquer enfrentavam. Não era, não senhor. Cada um desses que eram chamados de velhinhos representavam fabulosas experiências de vida adquiridas ao longo de uma vida em que haviam contribuído para essa sociedade que agora parecia tê-los esquecido. Filhos a quem deram tudo, a quem se haviam dado por inteiro. Quantas vezes se anulando eles próprios, descurando-se a si próprios para poderem fazer com que a estrela desses filhos reduzisse um pouco mais, fosse um pouco mais brilhante, haviam tido até família. Agora estavam vergados ao peso de uma saudade. Saudade desses tempos, saudade dos filhos, do tempo em que eles se doavam por inteiro para eles, e eles ainda reclamavam. Agora já não reclamavam, pura e simplesmente os esqueceram. Se falarem com esses filhos, eles vão argumentar. É impressionante a capacidade argumentativa desses protótipos de filhos. Não, claro que não. Não esqueci meu pai, minha mãe. Amo-os. Sabe, é que a vidinha está muito difícil. A vidinha é terrível. Sabe lá. No meu emprego a coisa está mesmo má. O patrão é um crápula, um tirano. Os colegas? Os colegas são facas afiadas com grandes lâminas que estão prontas a nos dilacerarem as entranhas, tentando armar milhões de ciladas para nos abater e se levarem a eles. Aquilo lá no trabalho é uma autêntica selva. É o salve-se quem puder. Se não tomarmos cuidado, passam-nos por cima, qual rolo compressor. E os filhos? São do piorio, estão cada vez mais malvados, sabem lá. O que é chegar a casa derriado, vargado ao peso de um dia de trabalho e ainda levar com os filhos, com as suas aporrinhações? E a essas, juntem lá as aporrinhações das esposos. Bem veem que não dá para ir visitar papai, mamãe. Ela continuava ali sentada na sala de estar de sua casinha, com suas memórias, no seu monólogo, sozinha. Caramba, já estava assim? E ela nem sequer era velhinha. Continuou. Era assim. Se os pais desses filhos também tivessem se preocupado com aporrinhações, tirania de patrões, ciladas de colegas e tudo mais, que teria sido desses filhos? Alguns ainda teriam coragem de argumentar que esses velhinhos também tinham a sua cota de culpa. Afinal, desde que a esposo, tinham falecido, eles se haviam isolado mais. Não tinham procurado reagir. Talvez até fosse verdade, mas muitos deles tinham vergonha.
vergonha das suas limitações que tinham chegado com a idade, vergonha dos filhos ingratos que os abandonavam, vergonha quando ouviam esses filhos dizer: pelo amor de Deus, o pai, a mãe não sabem nada. Olhe lá, já viu o que fez? Pare lá com esse tremelicar. Entornou a sopa no chão. Não sei o que fazer consigo. Esses velhinhos sofriam e até preferiam não estar com os filhos, não os incomodar. Queria encontrar um livro capaz de explicar esse fenómeno. Os velhinhos também haviam sido filhos e quando foram não tinham tido os celulares, os jogos de computadores, todas as mordomias dos dias de hoje. A escola deles fora até à 4ª classe. Os que haviam ido até à 4ª classe. Muitos nem à escola tinham ido. Ainda menininhos tinham começado a trabalhar, que era coisa normal e havia muitas bocas na família para alimentar. O dinheiro nunca chegava, contudo tinham sido felizes. E quando fundaram sua família, casaram, tiveram os filhos, eles, sem instrução, sem qualquer curso superior, sem mestrado, sempre haviam sabido o que fazer com os filhos e até com os pais, quando estes haviam ficado velhinhos. Agora os filhos com cursos superiores, mestrados em grandes faculdades, não sabiam o que fazer, nem com os superiores, mestrados em grandes faculdades, não sabiam o que fazer, nem com os pais, nem com os filhos, nem com ninguém. Apenas sabiam de cor e salteado todas as más criações do mundo. E sabiam-nos em português, francês, inglês, alemão e em qualquer língua que fosse necessário para destilarem seu veneno, seu egoísmo. Cary sabia que era assim. Tomava contato com essa realidade em cada visita a um desses velhinhos. E desde cedo percebera que esse não era o maior pesadelo deles. Nem sequer os achaques, as dores. O que mais os abatia era a solidão. A falta de ter quem falasse com eles, acima de tudo quem os escutasse. Ela sofria demais com essa solidão alheia. Pelo que não fizera e pelo que fizera, era um sentimento de culpa. Não porque fosse culpada de não fazer, ela até fazia. Era sentimento de culpa pelo que não conseguia fazer, pela impotência de não conseguir fazer mais. Era solidão e era terrível. Abatia os que a sofriam e a ela, aqueles que tentavam acalmar, curar essa solidão sem sucesso. Era como se fosse culpada de todos os males que infestam este mundo. Como era possível? Sabia lá, na universidade não ensinavam essa matéria. Cary recordou a outra vertente do seu trabalho na paróquia. O apoio aos moradores de rua, a distribuição de roupas, alimentos e cobertas. Era outra realidade pungente daquela sociedade, da sua cidade e de tantas outras espalhadas pelo mundo. Eram jovens agarrados na cilada da vida, ou antes, nas ciladas armadas por gente sem escrúpulos, para quem o dinheiro se tornou importante ao ponto de não se coibirem de destruir essa juventude que se deixa prender na teia, qual mosca distraída capturada pela teia da aranha. No entanto, havia também menos jovens, homens e mulheres que por este ou aquele motivo se tinham visto sem capacidade de garantir um teto para se abrigarem. Comum a todos, as angústias de uma acidez extravassada, muitas vezes em irritação e propensão para armar conflitos. Alguns, contudo, essa situação de morador de rua era tão corriqueira, era tão prolongada no tempo que já se haviam conformado. Os dias programados para as campanhas começavam bem cedo. Aliás, começavam muito antes, com a agregação de roupas e cobertas entre os paroquianos. Depois, sempre havia almas generosas que colaboravam com a igreja, confeccionando alguns panelões de sopa, sanduíches e um café bem quentinho, levado em termos até essas vidas precárias numa qualquer esquina de cidade, a maioria recolhida no interior dos túneis das estações de metrô ou comboios, porque elas, as estações, fechavam.
Kari relembrava essas vidas e ainda não havia uma semana que tinha enfrentado a madrugada da cidade para distribuir uma sopa, um café, umas sanduíches e alguma roupa para o corpo, a que se juntavam umas cobertas para proteger das madrugadas gélidas deste princípio de inverno. Estava fazendo a retrospectiva de um ano completamente atípico, inimaginável. O ano de 2020 que estava no finalzinho e de certo não iria deixar saudades a ninguém. Na televisão passava uma série já antiga, mas com novos episódios atuais. Conta-me como foi. Como foi? Kari não tinha filhos. Algum dia os iria ter? Será que um dia iria contar aos filhos, quem sabe, netos, como foi? Não aguentou. Uma lágrima de raiva incontida lhe aflorou no olhar distante, fixado em ponto algum, no seu nostálgico monólogo daquele dia. Um dia talvez vá querer falar deste ano, sem tempo, deste tempo, sem tempo. Um dia vou querer contar a alguém que um determinado vírus, nascido lá para os lados da China, dizem, invadiu o mundo e paralisou-o. Vou desejar explicar como fomos verdadeiramente obtusos. Ele nasceu e se apresentou ao mundo, e mesmo com todas as evidências, fizemos como a avestruz. Fechámos os olhos, enfiámos a cabeça na areia como a avestruz. Não quisemos ver, não quisemos sentir, não quisemos ser incomodados. Fomos soberbos e autoconvencidos. Dissemos que isso era coisa de chineses e nunca seríamos afetados, nunca seríamos atingidos. E fomos. Fomos como nunca o fôramos. Fomos como nunca imaginámos ser possível sê-lo. Um dia irei, talvez, dizer a alguém que o março de 2020 não conseguimos ajuntar uma ideia, uma forma de sentir, estar. Não conseguimos associar os cheiros primaveris porque não tivemos primavera. E não vamos conseguir traduzir milhares de outras sensações. Foi um tempo de impossibilidades. Porquê? Quem terá uma resposta? Talvez esse tempo de impossibilidades fosse porque nunca tínhamos enfrentado algo assim, um mundo a descoberto, totalmente nu, tão despido que pudemos observá-lo como nunca o tínhamos observado. Um dia vou querer narrar como fomos atingidos pelo vulcão que nos virou do avesso, num piscar de olho. Trabalhadores ficaram em casa, em teletrabalho, nas ruas desertas, as nossas liberdades corrompidas, não por um governo tirano, mas por um vírus. Aviões em terra. Nesse dia poderei contar que eu era uma das poucas que saía de casa para fazer o trabalho voluntário, visitar os idosos, ir nas madrugadas gélidas de Lisboa, distribuir alimentos e roupas pelos moradores de rua. E como irei recordar a dura realidade desses tempos, mês após mês, ao longo do ano, à medida que a gente ia perdendo seus empregos, empresas falindo, restaurantes e lojas fechando portas, gente e mais gente atirada para o desemprego. Famílias perdendo o seu sustento, a sua capacidade de suprir suas necessidades mais básicas. Muitos perdendo suas casinhas, tomadas pelos bancos perante a incapacidade de cumprir com as mensalidades das hipotecas. Famílias despejadas pelos senhorios por não conseguirem pagar os aluguéis. O número dos moradores de rua foi crescendo tão assustadoramente que hoje, nas ruas de Lisboa, o número de moradores de rua é 10 vezes mais que o era em fevereiro deste cínico ano de 2020. Agora me perdoem, mas também vou querer contar o cinismo de muitos, a sua arrogância. Que ironia! Muitos que passavam apressadamente nas estações de metrô pelos moradores de rua torciam o nariz, tratavam-nos com desdém, diziam que não valiam nada, não eram ninguém. Não tinham nada, eram chamados de escumalha, eram postos na rua, queriam que corressem com eles. E agora? Esses que assim falavam
Muitos deles estão na mesma posição. Agora são colegas daqueles a quem tratavam como escumalha. Ah, o mundo dá tantas voltas. Um dia vou querer contar que no meio de tanta dor, gente morrendo, gente contaminada, famílias impedidas de velar, efetuar a cerimónia fúnebre daqueles que se foram, também houve coisas positivas. Os velhinhos viram como nunca gente se aproximar deles, perguntar se necessitavam de algo. Também houve mais solidariedade. Um dia vou querer dizer a alguém como me apetecia nesses dias, ao cumprir o trajeto entre a minha casa, a igreja e os idosos que ia visitar, fazer todo o caminho buzinando insistentemente a buzina do meu velhinho Renault 5. Buzinar, buzinar, buzinar. Buzinar porque o silêncio das ruas desertas, das avenidas outrora com um trânsito intensíssimo, agora não tinham viva alma e o silêncio era sepulcral. Incomodada porque inevitavelmente o terrível questionamento me aflorava o cérebro. Onde está o povo? Em casa, confinado. Mas quantos já lá não estão? Quantos já não estão entre nós? Que silêncio mais tenebroso! Um dia vou querer contar que nesses tempos, além da minha atividade na igreja, inventei 1001 coisas para passar o tempo. Imaginem, até voltei a ser uma colegial, fazendo trabalhos manuais, pintei pequenas aquarelas. Enfim, acho que deu para tudo. Um dia vou querer dizer como acabei por achar completamente normal mostrar o meu cartão de voluntariado da igreja para entrar nos supermercados. Um dia vou querer relembrar o medo permanente em que vivi, temendo ser a próxima a ser contaminada, ter alguém na família contaminado. Invariavelmente sentimos esse terror. Quem é que chegou ao final deste ano poder dizer que não teve ninguém que tombou com a pandemia? Ninguém. Este ano ficou reduzido a 2 imagens, o medo e a pandemia. Um dia vou desejar relembrar como chegava à casa, despia a roupa no chão e enfiava num saco do qual era atirada diretamente na máquina de lavar roupa, sem lhe tocar. Depois, nua, corria para o banho e me esfregava toda. Esfregava-me 1, 2, mais vezes, sentindo-me conspurcada, imunda. Um dia vou querer contar como, depois dos primeiros meses, a situação pareceu melhorar. Houve alguma abertura, alegria nas pessoas. As coisas pareciam voltar ao normal e respirámos de alegria. Já passou! Como fomos enganados! Voltaram os dias piores, uma segunda, uma terceira vaga da pandemia que nos igualou a todos, ricos e poderosos, pobres. Até mesmo no mundo do futebol, do desporto, também ele paralisado primeiro e depois à porta fechada, jogos e campeonatos decorrendo sem público. Até no futebol, o vírus conseguiu nivelar todos por igual. Os clubes, times mais ricos em todo o mundo, apresentam níveis menores de eficácia, são menos dominadores, aliás, são menos dominados. Por toda a Europa, os grandes colossos estão vendo segundos planos assumirem a liderança dos campeonatos. Não é um caso isolado, neste ou naquele país. É comum a todos. Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal. Depois desta Covid, nada é igual. Um dia vou desejar contar como, apesar de tudo, ou por tudo o que passei, passámos todos. Acabei crescendo a todos os níveis, me tornei mais madura, mais forte, mais capaz. Um dia vou querer contar como foi, como acabei a 2 dias do Natal sendo contaminada, como fiquei aqui recluso em casa, como meu tio, o pároco da nossa paróquia, foi contaminado e internado, mais uma vítima nos cuidados intensivos. Um dia vou querer contar como foi. Acima de tudo, vou querer narrar tudo isto porque passámos neste ano 2020
enquanto os cientistas se ocupavam numa corrida desenfreada pela descoberta de uma vacina eficaz que nos faça triunfar, aniquilar o vírus. Se bem que, por vezes, temos a sensação de que os laboratórios estão mais ocupados em pequenas guerrinhas para fazerem valer a sua vacina como a mais eficaz do que em vencer o vírus. Mas a vacina é uma esperança, e eu desejo um dia narrar como todas foram eficazes, como este ano acabou sendo apenas uma lembrança ruim. Era sinal de que tínhamos vencido, e tudo fazia parte de um passado cada vez mais longínquo. Um dia em que todos diremos: já passou. Ficamos, os que ficamos, todos bem. Até lá, é Natal. Carrie cumpre seu confinamento sozinha em casa. Este é um Natal diferente para todos. Esperemos que seja um Natal mais humilde, com menos ostentação. Como foi? Foi assim. Como será? Como será? Quem poderá dizê-lo? Teremos de aguardar para ver.